Mas tá enrolando já. Opa, bom dia. Minha gente, ó, então a aula de hoje a gente vai falar, a gente vai comentar, né, a crônica que eu passei para vocês semana passada, e vamos falar sobre os recursos argumentativos que são empregados aí nessas crônicazinhas. Todo mundo viu a aula anterior ou não? Bora, Eu, gente. Outra pergunta, vocês estão estudando mesmo? Eita, começou o trem de escrever. Deixa eu ler aqui. Se eu sair da aula, fiquei vendo esta rua. Beleza. Galera, esse momento agora, esse momento de vocês, eu preciso que vocês estudem de verdade, tá? Eu estava lendo uma notícia ali, né, o Conselho Nacional de Educação, vulgo CNE, eles vão se reunir, salvo engano, hoje, para adotar aí as diretrizes, né? Diretrizes para esse momento que a gente está vivendo. E uma das coisas que o CNE já falou é que essas aulas à distância são essenciais. Disseram que são essenciais para que o aluno não perca o ritmo de estudo e que isso daqui vai ser computado, né? O CNE falou isso. Como o Conselho Nacional de Educação está falando que essas aulas serão computadas, então vocês precisam participar, precisa dar aquele gás. Porque se segundo semestre a gente tiver com tudo certo, o PAS vai acontecer normalmente na data que acontece, tá? Ó, paizinho de vocês vai acontecer. Se vocês não estiverem preparados, já sabem o que vai acontecer com vocês, né? Vão se dar mal. Então, estudem de verdade, estudem para valer, aproveitem essa oportunidade. Falando sobre a crônica jornalística, ou crônica humorística, de novo, crônica argumentativa, que faz parte dos textos ditos jornalísticos, beleza? Trouxe aqui mais ou menos o que é uma crônica, né? Tudo direitinho. Falei sobre a crônica argumentativa, que é um texto híbrido, o que significa dizer que ela tem uma parte narrativa e tem uma parte argumentativa. A parte narrativa aparece na história que é usada como pano de fundo para a argumentação. Essa história precisa ser bem redigida, né? Para que fique uma crônica bacana, fique uma crônica legal. E a parte da argumentação tem que seguir a lógica dos recursos argumentativos e, além de tudo, da validade de argumentos argumentativos e a validade dos argumentos. A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Mas antes disso, eu preciso que vocês me falem aí sobre essa crônicazinha que nós vimos da Lia Luft. Quanto nós merecemos? E eu aí, achei quem ela vai muito ser grande. o primeiro? Pera, que agora sim seu microfone tá horrível. Eu achei essa crônica muito grande. Muito. Você achou grande? Grande sobre qual aspecto? Ah, tá. Enquanto ele não consegue alguém. E aí? O que vocês me dizem sobre? Primeiro, por que isso é uma crônica? Acho que porque fala dos problemas do dia a dia das pessoas, do cotidiano. Beleza? Isso aqui aparece no dia a dia. Ou seja, são fatos cotidianos. Espera aí, deixa eu só colocar alguém. Ou seja, são fatos cotidianos. Bacana. Então já sabemos por que é crônica. Conta uma história de fatos cotidianos. Agora, por que essa crônica ela é tida como argumentativa? O que tem de argumentação nessa crônica aí?
Porque ela defende um ponto de vista? Ela defende um ponto de vista. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Qual é o ponto de vista que é defendido aqui? Que o ser humano deu muito errado? Hã? Que o ser humano é um animal que deu muito errado? Não. Esse não é o ponto de vista defendido, não. Isso aqui é uma espécie de contextualização, tá? Eu acho que o ponto de vista é que a gente merece, que a gente se trata muito mal, que a gente merece mais coisa, né? Nós mesmos, ele tenta convencer a gente disso. Uhum. O que acontece? O texto inteiro dela, ela está falando sobre as pessoas que promovem aquele negócio chamado autossabotagem. Eu vou escrever assim, ó. 2 S para ficar bem bonito. Autossabotagem. Esse auto aqui eu estou usando como prefixo e não como radical. Ou falso prefixo. Então, autossabotagem. Existem várias pessoas que são assim. Várias. A pessoa não se acha suficiente, não acha que merece tanto assim, e aí por isso ela começa a se sabotar. São muitas as pessoas que são assim, tá? O que mais vocês podem me falar a respeito desse texto? Preciso da participação de todos, hein? Deixa eu até olhar quem são as criaturas que estão aqui. Olha, quanta gente calada. Gracinha. Ô, Daniel, uma crônica argumentativa, ela é um texto que publica em algum lugar, tipo em revista, coisa assim? Sim. E, ó, como ele é um texto jornalístico, ele é publicado aqui, ó, em jornais e revistas. O grande lance é que, assim, hoje em dia não se tem tanto hábito de você ler uma crônica argumentativa nos jornais, mas eles foram, esse gênero, ele foi criado para isso, né? Para estar nos jornais e nas revistas. Hoje em dia, o que a gente encontra de crônica em jornais e até mesmo em revistas, mas mais em jornais, é a chamada crônica esportiva. Isso aqui é o que mais aparece. Mas pode ter crônica argumentativa também. Pode ter. Mas e aí, gente? O que vocês entenderam desse texto aqui? Pode ir falando para mim. Não tenha medo, não. Alguém entendeu alguma coisa? Acho que, como é uma crônica, e é para argumentar, ele usa muito mais fato exemplo da nossa realidade do que os outros gêneros. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O recurso mais utilizado aqui é o do fato exemplo, até por ser uma crônica mesmo, que trata de fatos do dia a dia. Mas e a crônica em si, gente? O que vocês entenderam dessa crônica? O que não entenderam? Alguma coisa aconteceu. Para quem leu, alguma coisa aconteceu. Você não passa impune por um texto, tá? Toda vez que você lê um texto, alguma coisa acontece. Lá no grego, o nome disso era catarsis. E aí, aqui no português, a gente... Peraí. Aqui no português, a gente escreve... Vou apagar esse trem aqui. Catarse. É o sentimento que você tem ao ler um texto narrativo. Acho que De cada um de reflexão vocês. Sobre sobre o quanto nós merecemos. beleza. Quanto você merece? Ela defendeu que era muito, não era?
Não, não, você. Você que leu o texto, você que sentiu esse negócio, o quanto você merece. Ah, pô, sei lá. Ah, quanto você merece. Eu acho que muito é a gente que se auto-sabota, como você falou. E você tava quase fazendo isso agora, hein? Exatamente. Você tava quase fazendo isso agora, você tava quase falando, não merece muita coisa, não. As suas lutas, não é isso? É isso que esse texto está trazendo pra gente. Só nós sabemos das nossas lutas. E todo mundo merece alguma coisa. Todo mundo merece alguma coisa. Sobretudo aquilo que você está correndo atrás para alcançar. Quem mais, minha gente? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu acho que o argumento do texto é de que nascemos para ser felizes e que nós mesmos nos sabotamos falando que essa sensação de felicidade não é para nós. Pronto, Carol. Agora você já vai me dizer o que é ser feliz para você. Para você. O que é? Eu acho que ser feliz para Pode mim falar é assim. conviver com as pessoas que eu gosto e fazer o que me faz sentir bem. E nesse aspecto que você falou aí da felicidade, você está alcançando, já alcançou? Como é que tá esse negócio aí? Eu acho que está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. E você merece o quê? Ser feliz. Ótimo. Excelente. Excelente. Quem mais? Já fica a mensagem de jamais se auto-sabotem. Se vocês querem alguma coisa, vocês pretendem alguma coisa na vida, corram atrás. Para de se auto-sabotar ou fazer-se de coitadinho. E se auto-sabotar é um pleonasmo terrível. Então, parem com essa mania besta de achar que não são capazes e que não são merecedores. Quem mais pode falar alguma coisa sobre a crônica e sobre a catarse, o sentimento que você teve ao ler essa crônica? Quem mais? Peraí que eu tô lendo a Felipe, você tá usando um microfone externo ou você está usando o microfone do computador? Pois é, Fih, teu microfone tá zoadaço. Só que tava longe. Nossa, tá meio ruim dessa vez. Se for microfone externo, o segredo do sucesso é retirar e colocar ele de novo. Pode ser mau contato, só no plug. Voltou a ficar ruim? Tá ruim. Bem ruim. Quem mais aí pode falar alguma coisa, gente? Melhorou, Daniel? Não muito. Agora, melhorou? Aumentou o som, mas ele continua chiando. Mas tá melhorzinho. Oi, som. Pronto, tá melhor. Quem mais pode falar alguma coisa a respeito aí do texto? Todo mundo aqui é capaz de produzir uma crônica argumentativa perfeita, uma historinha de pano de fundo, colocando ali o seu ponto de vista de maneira sutil. Todo mundo é capaz de fazer isso? Claro. Porque senão vocês precisam participar da aula. A gente precisa conversar para a gente poder chegar a um denominador comum. Daniel, posso fazer uma pergunta? Faça duas. Uma só.
em relação ao humor na crônica, né? Fala que não Uhum. pode ser exagerado. Então, tipo, qual seria a dose certa pra pôr e não parecer uma crônica humorística? A dose certa é, o que tem que prevalecer nessa crônica é o seu ponto de vista e não a questão da quebra de expectativa. Porque se você ficar conduzindo o seu texto inteiro para quebrar a expectativa ao final sem colocar o seu ponto de vista, esse texto não vai ser argumentativo e sim humorístico. Então a gente tem que tomar um cuidadinho. Eu posso colocar uma ironia ou outra? Posso, mas para utilizar como recurso dentro da minha argumentação e não como base do meu texto, né? Se o meu texto se basear nisso daí, eu tô lascado. E o que cai no paz é o que mesmo os temas? Esse é o problema. Crônica? Esse é o problema. O pai pode cobrar qualquer coisa. O pai pode cobrar qualquer coisa. O que eles costumam cobrar mesmo, né? O que mais cai é a dissertação argumentativa. Mas eles já pediram crônica, né? E teve etapas que ele já pediu carta argumentativa. Então, assim, é necessário que o aluno saiba todos os gêneros possíveis e que ele domine todos esses gêneros para quando aparecer na prova não ter nenhuma surpresa. Esse é o PAS. E aí, gente? Daniel, Fala aí. dá pra me ouvir tranquilo? Muito não, mas pode falar. Eu percebi que nessa crônica, ela não coloca muitas coisas estatísticas ou fala de alguém. Normalmente ela coloca mais a opinião dela própria. Uhum. Nessa crônica aqui a gente não tem muitos recursos, né? Essa pessoa optou por fazer uma crônica mais narrativa do que argumentativa. É um exemplo de crônica argumentativa, mas ela não é tão argumentativa assim. Por exemplo, é porque eu não consegui achar, acho que apagaram ela da internet, mas ano passado eu usei com as turmas que eu trabalhei esse tema, uma crônica que mostrava a situação de uma pessoa que estava com câncer, né? Câncer terminal, que as pessoas dizem que o humor é 50% da chance de cura do doente. Se o doente não ficar bem humorado, se ele não ficar com alto astral, a probabilidade dele morrer é muito maior, né? E aí, nessa crônica, eles traziam esses dados para mostrar que não era bem assim, que não tem nada a ver esse negócio. O que de fato importa é o sistema imunológico, é a medicina e tudo mais, e que essa história de alto astral era lorota. Esse era o ponto de vista da pessoa que fez a crônica. E nela ele trazia dados estatísticos, era bem mais argumentativo sobre esse aspecto. Mas eu não encontrei ela, tive que usar essa daqui, da Lia Luft, que também é muito boa. Mas e aí, gente? Tem gente que só entrou para poder visualizar. Eu sei que não tem como mutar a aula. Ou seja, se pelo menos estiver de frente do celular, vai ter que estar ouvindo o que eu estou falando aqui, né? Mas não adianta só ouvir. Porque ouvir por ouvir a gente nem fazia nessa live. Podia ser gravado, né? Poderia estar dormindo agora. Mas eu preciso que vocês participem. E eu pedi que essas aulas ocorressem toda semana, né? Uma vez por semana. Mas eu preciso que vocês participem. Senão não tem como. É o que, mulher? O que? Você diz, o meu áudio tem como mutar Isso. completamente? Aham. Não consegui fazer isso, não. Ah, assim, Porque já tem a opção. hoje eu não fiz isso, sabe? Você pode mutar o seu microfone. Hoje eu não fiz isso. Hoje eu não usei o meu celular para poder acessar com outra conta. Mas geralmente eu entro com outra conta também. Eu fico com um celular aqui no pedestal assistindo minha aula também. Só para descobrir se as coisas estão acontecendo. Mas, preciso de vocês. Sem vocês nada vai acontecer. E aí?
Eu acho que o texto bota como se a humanidade criasse um sistema de perfeição e nós fôssemos obrigados a seguir esse sistema. E quando nós somos obrigados a seguir esse sistema de perfeição, nós não conseguimos mostrar e alcançar a felicidade que era para ser nossa. Beleza. Beleza. Quem mais? Quem mais? Tudo isso que vocês disseram e também que a maior culpa da gente não ser feliz somos nós mesmos, consciente que toda vez que vê algo feliz, tenta fazer alguma coisa ruim acontecer, tudo que a gente pode ser feliz, alguma coisa ruim da nossa cabeça aparece pra não deixar a gente se permitir ser feliz. Acho que é isso mesmo. Uhum. Mas eu só tô vendo mais do mesmo, né? Sempre as mesmas pessoas falando. E os demais? Isso ninguém sabe. Nunca sei o que é. Espera, Daniel, Felipe, mas agora eu não peraí. ouvi, não. Mas, Amanda, você quer dizer? Então, se é uma crônica argumentativa, tava falando lá que, tipo assim, tinha que ter a narração. Aí falou sobre personagens e não sei o que lá. Aí eu pensei, tipo, numa historinha, entendeu? Aí eu fui ler isso aqui agora e, tipo assim, não seria considerado uma história, tipo, que o personagem vai lá e fala e tem outra versão e tudo. Não, porque aí você está falando do discurso direto, né? Aqui ele usa o discurso direto de outra maneira, ó. Você observar, tá aqui, ó. Entre aspas. Isso aqui já é discurso direto. Já é a fala de alguém, ó. Só que o grande lance foi que a pessoa que redigiu isso daqui, ela não personalizou, tá? Você pode personalizar, ou seja, fazer uma persona, uma personagem com nome. Você pode fazer isso. Mas qual foi a opção que essa pessoa aqui usou? Ela usou foi do personagem genérico. Genérico, ó. O ser humano, pessoas. Então ela generalizou, ela não personalizou, beleza? Mas continua sendo uma história. Se eu for parar para pensar, ela está contando a historinha de pessoas que ela conhece, que fazem terapia e tal, para poder se livrar desse problema, né? E que ainda assim não consegue sair dessa armadilha criada pela própria mente. E aquele livre direto, sei lá, como é que fala? Um indireto livre. Um indireto livre seria uma fala que foi jogada aqui dentro, sem essas marcazinhas de 2 pontos, sem travessão, sem nada. A fala simplesmente acontece. Esse aqui, ó, colocou um travessãozinho. O indireto livre aqui não foi usado aqui dentro desse texto, não. Mas ele funciona justamente dessa forma. Você pega a fala de uma pessoa e simplesmente joga ela dentro do texto, sem nenhuma marca de enunciação. Dizer que a pessoa vai falar. Entendeu? Ou não? Entendi, só que pra mim não é muito comum, eu acho. Não é. Não é muito comum, não. Quem gosta de usar isso em alguns contos é o Machado de Assis. Ele faz uso do indireto livre. Vocês precisam ver isso depois, lá em Teoria da Literatura. Com o Marcão. Beleza? E os demais? Que não estão participando? Vou perguntar de novo. Cadê os demais? Dá pra me escutar? Dá, porque meu microfone é horrível. Perfeitamente. Daniel, eu teve um parágrafo, não lembro qual é o parágrafo, mas é um dos últimos,
que tipo, deu para entender também que às vezes, em vez da gente procurar ou tentar achar a nossa felicidade, a gente desiste muito fácil. Aí a gente não tenta, a gente nem chega a tentar achar a nossa felicidade. A gente só deixa ela de lado e esquece. Isso. Isso acontece muito, né? A maioria dos casos é mais ou menos isso daí mesmo. As pessoas, elas se deixam levar por essa situação horrível. Nossa Senhora. Pronto, vou botar mais um aqui. Por essa situação terrível aí que nós podemos nos colocar. Que mais, gente? Quem mais aí? Alguma coisa sobre o texto para mim? Porque senão eu vou mudar de assunto. Ninguém? Acho que eu entendi, tipo assim, mais ponto do texto, mas eu não entendi ainda como é a estrutura dele. Uhum. Só ver se eu tô fazendo certo aqui. Não, pera, não é isso que eu quero, não. Ó, vão falando aí pra mim. Alguma coisa mais ou não? Mais nada? Tá ouvindo agora, Daniel? Tô. Só. Tá, então vamos mudar de assunto, né? Já que vocês não têm mais nada para falar, vamos mudar de assunto. Peguei aqui um slide do terceiro ano, porque o que eu quero falar é basicamente a mesma coisa. A gente tem que ter em mente que esses recursos, nós já conhecemos os recursos argumentativos. Eles podem e devem aparecer dentro de uma lógica de argumentação, né? Essa lógica da progressão pode ser a lógica do clímax, em que eu começo com um argumento mais fraco e aí eu vou para o mais forte. Ou pode ser a lógica do ineditismo, em que eu pego o argumento mais comum, coloco primeiro e depois o mais raro, tudo isso para convencer as pessoas sobre o meu ponto de vista. Ou eu posso usar, eu não vou nem falar da dialética não, mas eu posso usar a estratégia da causalidade, né? Eu pego uma causa e uma consequência, eu posso fazer isso daí dentro do meu texto para que o meu argumento seja colocado de uma maneira que as pessoas olhem para aquilo e concordem com o que eu quero dizer. O que significa dizer que, se lá naquela crônica, ela usasse a ideia do clímax, ela ia ter, no mínimo, 2 argumentos para provar o ponto de vista dela. 2 argumentos. Se fosse a ideia do clímax, o primeiro argumento dela tinha que ser o mais fraco. Mais fraco. Aí você já descarta ele logo, tá? Para depois você fortalecer a sua argumentação. E aí o segundo que vai aparecer vai ser o mais forte. Com isso você termina o texto com o leitor falando: caramba, eu tenho que fazer isso mesmo, porque é a última impressão que fica. Beleza? Quando a gente está falando de texto que mexe com a argumentação, a gente tem que ter em mente que eu não posso enfraquecer a minha argumentação, ou seja, eu não posso colocar o argumento mais fraco por último, porque a última impressão num texto argumentativo é a que fica. Beleza? Entenderam mais ou menos? Sim ou não? Sim. Como é? Explica Mais ou menos. Eu não estou entendendo nada. Escreve aí, Felipe. Escreve aí que eu vou ler aqui o que você escreveu. Explica de novo, qual parte? Tá, você está falando da estratégia argumentativa, né?
Beleza. Vamos lá. Existem maneiras de se colocar os argumentos dentro de um texto, de ordenar esses argumentos, né? Você já tem os argumentos na sua mente, como você vai argumentar, como você vai provar o seu ponto de vista, e aí basta a gente observar como você pode colocar isso dentro de um texto, qual a ordem que você vai usar. Existe a ordem que eles chamam de clímax, né? A estratégia do clímax, que é o quê? Você pegar um argumento mais fraco, um argumento facilmente refutável, e já jogar ele primeiro. A pessoa vai ler e vai falar, pô, esse argumento aqui é ridículo. Depois você coloca o argumento mais forte. Por quê? Porque aí você vai fortalecendo o seu ponto de vista. A pessoa observa e fala, poxa, esse aqui não é o melhor argumento da pessoa, vou continuar lendo para ver se tem algo melhor. Aí a pessoa lê e fala, bacana, esse ponto de vista é um ponto de vista plausível. Isso é a estratégia do clímax. Eu vou jogar o mais fraco primeiro e aumentar a força argumentativa no segundo, ou no último. Podem ser 3 argumentos. É mais ou menos isso. Clímax, você entendeu direitinho ou não? Beleza, o clímax foi. Agora, vamos falar então sobre o ineditismo. Tudo isso, olha só, suponhamos, aqui é um texto dissertativo argumentativo padrão, mas se você tivesse que fazer uma crônica argumentativa, sobre os desafios da educação pública de base no Brasil, e sendo que os desafios são professores mal remunerados, alunos desinteressados e infraestrutura precária, você precisaria pegar esses argumentos e ordenar dentro de uma lógica. Quando a gente fala de desafios na educação básica, o que vocês acham aqui que é o maior impeditivo? É professores mal remunerados, alunos desinteressados ou infraestrutura precária? O que é o maior desses negócios aí, para você colocar por último, o mais forte argumento para vocês? Eu acho que é a infraestrutura precária. A infraestrutura precária, você colocaria ele por último? Uhum. Eu colocaria uns desinteressados. Alunos desinteressados, colocaria por último? Eu colocaria por último. Seria o argumento mais forte? É por isso que a educação básica do Brasil, pública, sofre um problema só pelos alunos desinteressados? Não, mentira, acho que é infraestrutura, né? Porque não pode generalizar, eu acho. Vamos observar como seria feito isso aqui, ó. A ideia mais fraca é essa aqui. Alunos desinteressados. Isso aqui é o mais fraco que tem. Por que é o mais fraco que tem? Gente, o aluno vai ser desinteressado por uma série de fatores. Que fatores são esses? Infraestrutura de uma escola e pelos professores. Se você estuda num lugar que não tem estrutura alguma, por exemplo, igual tem algumas escolas aí em que o aluno sequer tem uma cadeira para sentar. Ô, Daniel. Cadeira para sentar. Como que esse moleque vai ficar interessado no conteúdo se o camarada tem que sentar no chão? Se ele não tem nenhum teto sobre a cabeça? Entende? Mas o Cassamba quer dizer alguma coisa. Fala aí, meu garoto. Então quer dizer que um fato leva ao outro, né? Sim. Dentro de uma lógica de causa e consequência, mais ou menos isso. Aí você vai raciocinar. Alunos desinteressados é um problema. Mas você consegue fazer com que esses alunos se interessem de uma maneira tranquila. Só como que o aluno vai se interessar se a infraestrutura da escola é ruim? Como você vai conseguir fazer isso? Mais difícil? E outra, se você disse que o aluno era desinteressado, provavelmente é porque o professor também não está interessado. E professor não interessado
acontece por esses fatores aqui. Primeiro, ele não tem dinheiro, porque a infraestrutura é precária. E segundo, ele não é interessado, ele está desinteressado, porque recebe pouco, infraestrutura ruim e os alunos já não querem nada com nada. Então, o professor foi colocado como último, como argumento mais forte aqui, porque ele é o responsável pela condução da aprendizagem. Beleza? Isso usando a estratégia do clímax. Agora, se fosse a estratégia do ineditismo, eu tenho que jogar a ideia mais comum, aquela que está na cabeça do povão, é o senso comum primeiro. Então, eu vou lá e coloco o senso comum primeiro. Mando o senso comum. E aí, por último, eu coloco o argumento mais raro. Do senso comum, quando se fala de escola pública, a primeira coisa que o povo pensa é o quê? Opa, infraestrutura precária. Primeira coisa. Falou de escola pública, né, que já pensa logo em infraestrutura ruim. Sala faltando climatação. Isso a gente está até apelando demais, né? Às vezes não tem nem sala de aula. Não sei se vocês conhecem a realidade aí afora do Brasil, né, pelo Brasil afora, quero dizer, que tem muita gente que nem sala de aula tem. Que você tem no mesmo espaço, estudando pessoas da primeira, segunda, terceira e quarta série. Um professor só. Entendem? Sim ou não? Entendemos, Daniel. Sim. 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 Pelo amor de Deus. Participa desse negócio aí. Senão eu vou passar um fio para Lucimar lá e falar, não vou fazer mais live nenhuma, não. Preciso de vocês. Então, o argumento mais comum é esse, da infraestrutura ruim. A segunda coisa que se fala também é mas aluno de escola pública é tudo desinteressado. Eu mesmo sou o caboclo que levanta essa bandeira aqui, ó. Aluno de escola pública é desinteressado. Quantos vocês conhecem, colegas de vocês, que foram para a escola pública e não estão estudando nada nesse período agora? Hoje todos. Vários. Não todos, a maioria, né? Uhum. A maioria não está nem aí. Então, é um A maioria é argumento... da minha antiga sala. Hã? A maioria da minha antiga sala tá, por assim dizer, não tá fazendo nada. Exato. Só alguns amigos que estão estudando. Exato, são poucos. São poucos, até porque a infraestrutura do governo é precária, né? E nem só do governo. Se a gente for parar para raciocinar, o governo nem colocou aula assim via plataforma de internet, porque ele sabe que muita gente não vai acessar. Muita gente nem computador tem. Então, assim, a situação é muito ruim. Mas também tem aqueles camaradas que têm a possibilidade de estudar e não estão estudando. Não estão estudando por puro desinteresse. Então, a gente sabe que a infraestrutura é ruim, a gente sabe que tem alunos desinteressados. Agora, o que muita gente não pensa, e aí é uma verdade, muita gente não pensa, é na questão da remuneração dos professores. Se você for parar para conversar com o grande público por aí e perguntar quais são os problemas da educação, poucos serão os que falarão que os professores não estão recebendo o que merecem. Então, esse argumento aqui, é o mais raro. Por isso ele foi por último. Aqui falando da questão da estratégia do ineditismo. Beleza? Sim ou não? Ele foi por último no clímax, foi por último no ineditismo. Agora, eu não vou falar da dialética, não. Vou falar da causalidade. Aqui já mudou de figura. Por quê? A causalidade vai tratar com a ideia de causa e consequência. O que gera outra consequência? Uma infraestrutura precária faz com que os professores sejam mal remunerados. Professores mal remunerados geram alunos desinteressados. Assim como a própria
infraestrutura precária pode diretamente gerar alunos desinteressados. Então, aqui eu tenho uma causa, aqui eu tenho uma consequência, só que isso daqui pode ser também chamado de causa da causa, causa da causa. Então, muito cuidado com essa questão da causalidade. A gente tem causa, consequência, mas essa ordem também pode ser chamada de causa da causa. A gente vai tratar de 3 ou mais argumentos. Isso daqui é uma consequência, mas ele também pode ser a causa disso daqui. Por que uma infraestrutura precária pode ser reflexo de alunos desinteressados? Porque o governo pode falar, para que eu vou gastar dinheiro se ninguém quer nada com nada? Entende como é o negócio aí? Por que pode ser chamado causa da causa? A gente tem que tomar um cuidadinho com isso daí, na ordem desse negócio, porque às vezes você pode inverter tudo e aí não fazer a ideia de causa e consequência, não ter causa da causa, e aí ficaria horrível. Por exemplo, se eu jogo professores mal remunerados aqui para cima, professores mal remunerados seriam a causa de uma infraestrutura precária? Não. Então, a minha lógica já seria quebrada aí, quando eu quero usar a estratégia da causalidade. Ô, professor. Fala aí. Tá melhor? Dá pra ouvir? Tá, até tô conseguindo ouvir. Esses recursos que você tá falando, é só de crônica argumentativa ou é para a maioria, é para qualquer texto? Qualquer texto argumentativo que você for produzir. Qualquer um. Seja uma crônica, seja uma dissertação, seja uma carta argumentativa, qualquer texto argumentativo, você tem que ter em mente como você vai ordenar os seus argumentos dentro de um texto. E o nome disso é progressão argumentativa. Valeu. Beleza? Além dessa situação aqui, de como ordenar os textos, os argumentos dentro de um texto, a gente tem que ter cuidado com alguns argumentos que a gente usa. Por exemplo, você pode cometer um erro de raciocínio circular, ou seja, a sua ideia, ao invés de progredir, ela fica girando em torno dela mesma. E aí nós temos aqui um exemplozinho, ó. Raciocínio circular. Eu acho que pular de asa delta é uma atividade muito perigosa, porque não confio que seja um transporte seguro. Poxa, se você disse que é perigoso, é porque não é seguro. Então, qual a necessidade de você lançar uma premissa e concluir a mesma premissa? Não faz sentido, não faz sentido. Isso é o chamado raciocínio circular. Isso, alguns professores chamam de encher linguiça. O cara não sabe o que vai escrever, e aí começa a escrever um monte de abobrinha só para... Opa, tem acento não. Só para poder cumprir o número de linhas que ele deveria redigir. Eu tenho que escrever 30 linhas, então peraí que eu vou fazer esse negócio aqui agora. Eu vou começar a escrever um monte de abobrinha. Aí incorre no erro do raciocínio circular. A outra situação é a generalização. A gente tem que tomar cuidado com a generalização, porque é facilmente refutável, né? Você dizia assim, ó, é fácil reconhecer um brasileiro em viagens para o exterior. É só ver quem está falando alto, furando fila, fazendo confusão. Pô, todo brasileiro é assim? Não necessariamente. É fácil refutar essa situação. Assim como quando a gente estava falando de alunos desinteressados, são todos os alunos que são desinteressados na escola pública? Não, né? A gente tem que tomar um cuidado com essa questão da generalização. A generalização, ela não pode ser o caminho que eu vou tomar. Então, quando eu falar de alunos desinteressados, eu tenho que dizer alguns alunos, ou boa parte. Não posso dizer que são todos, porque se eu disser que são todos, alguém vai lá e refuta facilmente meu ponto de vista. A gente tem que tomar cuidado com isso aqui também, por isso que eu falei lá da causalidade. Causa e efeito, que é o mesmo que causa e consequência. Tem gente que confunde as situações. Aquilo que eu falei para vocês. Eu não posso dizer que professores mal remunerados
é a causa e a consequência é a escola ter uma infraestrutura ruim. Isso não pode acontecer, porque eu vou estar confundindo causa e efeito. Aqui ele mostra um exemplo. O problema do sistema de cotas racial é o preconceito que ela gera. Pô, peraí. Cota racial gera preconceito? Ou ela nasceu de um preconceito? Ela nasceu de um preconceito. Existia aí uma discriminação, e aí para diminuir essa discriminação, para diminuir esse preconceito, foi que inventaram as cotas raciais. Então eu não posso inverter a lógica, dizer que as cotas gera preconceito, gera discriminação. E está errado. Então esse tipo de raciocínio aqui é um raciocínio falho. Beleza? Outra coisa que eu não posso fazer é radicalizar a minha posição. Falar que só um lado está certo, o outro está errado. Não é por aí. A gente tem que tomar cuidado quando vai argumentar. Beleza, gente? Tá tranquilo isso para vocês ou não? Tá de boa. Tá tranquilo. Mas agora o Felipe ficou bem tranquilo. Tá de boa. Existem mais Daniel, situações uma aqui, mas eu perdi muito tempo à toa. Vai falando aí. A correlação das ideias pode implicar na causalidade? Pode. Se eu não conseguir fazer uma correlação direitinho, eu posso até errar a questão da causalidade. Eu querer usar essa estratégia e dar errado. E aí eu vou incorrer naquela falha de argumentação lá entre efeito e causa. Isso pode acontecer. Entendi. Pessoal, eu coloquei lá no plural para vocês o que eu havia falado que a gente ia fazer há um tempão atrás, né? Eu tinha dito que a gente ia fazer na verdade era um parágrafo, ou o desenvolvimento de um texto sobre a pandemia que nós estamos vivendo aí do coronavírus, e eu coloquei uma proposta para vocês lá na plataforma do Plural. Para vocês, eu escrevi como dissertativo, argumentativo, mas esquece o dissertativo. Faça um texto argumentativo. Aí dentro do texto argumentativo você vai definir qual é o gênero. Se você vai fazer uma crônica argumentativa sobre a situação, vai fazer uma carta argumentativa, você vai fazer um texto dissertativo argumentativo, beleza? Vocês têm essas 3 possibilidades aí para poder redigir esse texto para mim. Eu tenho uma dúvida, Daniel. É que Fala você aí. tem um espaço para escrever a resposta, só que se a gente escrever lá vai ficar muito ruim. Não era melhor mandar uma foto na consideração? Não, porque aí eu não consigo responder lá. Eu tenho que ver se ele aceita anexar documento. Se vocês já fizeram alguma coisa do tipo. Porque eu acho que ele não aceita anexar documento, não. Porque eu preciso responder por lá, entendeu? Eu preciso dar a nota por lá para ficar registrado. Porque se eu fizer escrito por lá, não tem como colocar parágrafo, essas coisas assim. Não tem problema não. Tem problema não. Essa parte aí a gente entende que o recuo de parágrafo não vai existir. Ah, então beleza. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma? Não, acho que tá de boa. Acho que tá legal. Então o segredo do sucesso é: estudem, tá? Não faça igual a maioria, não. Estudem porque as provas vão vir.